Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos que estão conectados conosco neste momento. Que Deus abençoe a sua vida através da ministração da palavra em nome de Jesus. Nós estamos vivendo uma semana especial, que é a semana da Páscoa. Sempre se comenta, e com certeza é verdade, é a semana mais importante do cristianismo, porque justamente nessa semana nós lembramos a morte e a ressurreição de Jesus. E quando a gente olha a palavra de Deus, nessa semana que começou com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus, ele não operou mais milagres e nem maravilhas, mas Jesus dedicou essa última semana a ministrar ensinamentos, seja às multidões, seja aos discípulos. Então ele teve como foco especial nessa semana fortalecer algumas verdades, esclarecer outras, fundamentar melhor os discípulos para que eles, quando ele voltasse aos céus, estivessem aptos para substituí-lo, para desenvolver o ministério que o Senhor estava lhes confiando. E eu queria destacar especialmente dois textos, mas onde Jesus ele foca o mesmo tema, que é talvez um dos temas mais desafiadores e mais importantes na vida cristã. O primeiro texto está em Mateus, no capítulo 22, onde nós encontramos a partir do verso 34 que um intérprete da lei, portanto, um conhecedor da lei de Moisés, um estudioso da lei de Moisés e alguém que ensinava nas sinagogas a lei de Moisés, ele se aproxima de Jesus com uma pergunta muito importante. E a pergunta que esse intérprete da lei faz é: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então ele vem com uma pergunta muito profunda, muito importante. Qual é o maior mandamento da lei? E então Jesus, ele lhe responde prontamente. E a resposta de Jesus é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então veja só, essa pergunta, ela gerou uma resposta muito sucinta, mas que abrangeu exatamente as grandes demandas de Deus para a vida de um cristão. Aquilo que realmente Deus deseja que as pessoas entendam e vivam. Então, o primeiro grande mandamento que nós encontramos nas Escrituras é: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Então, Jesus aqui foca o relacionamento das pessoas com Deus, especialmente quem crê no Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ter um relacionamento muito profundo, comprometido, de amor ao Pai. E amor ao Pai não é apenas uma frase de efeito, mas é uma vida totalmente rendida a Deus, uma dependência cada vez maior e mais profunda desse Senhor no seu dia a dia. E convenhamos, não é algo tão simples assim, porque isso requer renúncias, requer posicionamentos, requer foco naquilo que realmente Deus quer e ensina na sua palavra. Então esse é o primeiro grande mandamento que Jesus destaca aqui, que é o resumo da lei. E Jesus conclui esse ensinamento dizendo que desses mandamentos depende toda a lei e os profetas. Portanto, todas as escrituras, elas voltam-se exatamente para esses dois mandamentos. Tudo vai mostrar e vai apontar para a importância desses mandamentos a serem entendidos
e a serem vividos. E o segundo, Jesus diz igual, semelhante ao primeiro, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então agora, o segundo mandamento é nós vivermos horizontalmente. O primeiro é vertical, é a nossa relação com Deus, é o nosso compromisso com Deus, é a nossa busca, a nossa dependência, a nossa sensibilidade, a nossa intimidade com esse Senhor maravilhoso. E o segundo é como nós nos relacionamos com as pessoas. E o apóstolo João, na sua primeira carta, ele traz um ensinamento muito chocante, muito forte. Ele diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão está mentindo. Muitos dizem: não, eu amo a Deus. Mas eu quero dizer a você que me ouve nesse momento que o nosso amor a Deus passa necessariamente pelo nosso amor ao nosso próximo. Então, muitas vezes, nós temos sérios problemas de relacionamentos com pessoas. Às vezes temos amargura no coração, às vezes somos ressentidos, às vezes isolamos pessoas por A ou B circunstâncias e mesmo assim nós dizemos que amamos a Deus. A palavra de Deus diz não. Se você não acerta o seu relacionamento com as pessoas, você não tem condições de amar a Deus como o Senhor requer que Ele seja amado. E por isso é que esse ensinamento de Jesus, que está aqui, que Ele passou exatamente nesses dias antes da sua prisão, da sua morte, esses ensinamentos são tão importantes. Por quê? Porque tem a ver com a nossa relação com Deus, mas tem a ver com a nossa relação com o nosso próximo. E eu pergunto a você, como está o seu relacionamento com pessoas? Porque muitas vezes nós realmente convivemos com pessoas que nos ferem, que nos machucam, que nos fazem mal muitas vezes. Mas isso não nos autoriza de forma alguma a nós deixarmos de amar essas pessoas. Jesus, no Sermão do Monte, ele nos ensina que nós devemos amar inclusive os nossos inimigos. Então nós não temos nenhuma justificativa para não amar qualquer pessoa. E entenda, amor aqui não é sentimento, amor aqui são ações na direção dessa pessoa que demonstrem que eu a considero, que eu não a isolo, que eu não a rejeito, que eu a não lanço fora da minha vida e do meu coração. Então isso é extremamente importante e deve ser analisado por cada um de nós. Mas tem um outro ensinamento que está registrado no Evangelho de João, dentro desse mesmo tema. Está no Evangelho de João, no capítulo 13, também nesses dias que antecederam a prisão e a morte do Senhor. Jesus, ele está reunido com os discípulos e ele ali lava os pés aos discípulos. Foi uma cena muito interessante que impactou os discípulos, porque nenhum mestre lavaria os discípulos, os pés dos seus discípulos, mas Jesus, ele tem uma atitude de extrema humildade e ele lava os pés aos discípulos, porque ele quer lhes ensinar uma lição. Ele diz: assim como eu fiz, que vocês façam também. Mas logo depois, Jesus, ele traz um ensinamento, está nos versículos 34 e 35 de João capítulo 13, onde diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então no versículo 36, Jesus finaliza dizendo: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Um autor, ele disse que o amor é o distintivo que o crente carrega no seu peito. Muitas vezes nós estamos no trânsito e vemos um agente de segurança, ele levanta a mão e nós paramos, não por causa da pessoa dele, mas por causa da identificação, por causa do distintivo que ele carrega, guarda municipal ou brigada militar.
ou Polícia Rodoviária Federal. Então nós não obedecemos por causa das pessoas, mas por causa da identidade, por causa do distintivo que essas pessoas carregam. E Jesus diz, olha, o distintivo do cristão, ele precisa ser o amor. As pessoas precisam ver em você o verdadeiro amor prevalecendo na sua vida. Pois se diz, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Por quê? Porque quando nós amamos, nós o fazemos porque nós somos pessoas comprometidas com o Senhor. Porque o nosso desejo é obedecer verdadeiramente a Deus. Então, esse é um outro ensinamento que está linkado a Mateus, que eu compartilhei com vocês, capítulo 22, onde Jesus diz, eu dou a vocês um novo mandamento. Não é que ele fosse novo, mas Jesus estava renovando, estava reforçando, estava novamente trazendo a evidência a esse mandamento, porque ele é fundamental na vida das pessoas que professam Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Ele diz aqui que vocês amem uns aos outros. É um desafio, repito, é um tremendo desafio. E aí Jesus, ele se coloca como modelo, ele se coloca como referência, diz assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Então nós temos uma referência. Aí quando nós pensamos no que aconteceu nessa semana da Páscoa, nós entendemos que a motivação que levou Jesus a morrer e ressuscitar foi o amor. João 3,16, a maioria conhece e diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Então, o que motivou Deus a dar o seu Filho em nosso lugar, em nosso favor, foi o amor. Por isso também Jesus, naquela última semana, antes da sua prisão e morte, ele fortalece esse ensinamento. Ele potencializa esse ensinamento, porque é o distintivo do cristão. É algo que necessariamente aquele que professa a fé em Jesus Cristo precisa buscar e precisa desenvolver. E se você tem dificuldades no relacionamento com alguém, ore a Deus, procure consertar esse relacionamento, peça perdão ou libere perdão, para que essa barreira caia por terra, o amor seja plenamente restaurado e novamente vivido nesse relacionamento, porque isso será um testemunho que glorificará o nome do Senhor e que também fará com que as pessoas vejam que nós somos pessoas sinceras e verdadeiras que se esforçam para praticar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Estes são os dois grandes mandamentos: amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que nessa semana de Páscoa nós façamos uma análise sincera e verdadeira da nossa vida e que nós busquemos o Senhor para que esse amor seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Como diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, Deus derrama este amor em nossos corações e precisamos muitas vezes essa injeção do amor, essa presença do Espírito trabalhando em nós, para que nós possamos amar as pessoas assim como elas são, não rejeitá-las, não aceitar a amargura no nosso coração, não abrigar ressentimento no nosso interior, mas realmente liberar o perdão para que as pessoas estejam livres, nós estejamos livres e assim tenhamos pleno acesso ao Pai e o Senhor, pela sua presença, pela sua graça, possa estar ministrando as nossas vidas e nos abençoando cada dia mais. Que nessa semana de Páscoa, nós, vendo o grande amor de Deus por nós, cresçamos no amor para com Ele e no amor de uns para com os outros. Deus abençoe a sua vida.
Eu quero orar. Senhor Deus, com certeza Jesus aborda um tema extremamente importante. Pai, nós temos que confessar que muitas vezes temos dificuldades de obedecer, porque pessoas que nos cercam muitas vezes nos prejudicam, muitas vezes nos fazem mal, muitas vezes nos desprezam. Enfim, Senhor, uma variada gama de atitudes, Senhor, que de fato ferem o nosso coração. Senhor, nós pedimos perdão pelas vezes que deixamos um sentimento errado se abrigar no nosso coração. Senhor, que o sangue que Jesus derramou naquela cruz nos purifique. E, Senhor, que o Senhor derrame o Espírito Santo na vida e no coração daqueles que se professam cristãos, para que possam, primeiramente, amar o Senhor acima de todas as coisas. Uma vida de compromisso, de relacionamento profundo com esse Deus Todo-Poderoso. Mas que, ó Deus, aqueles que se professam cristãos possam, de fato, demonstrar um novo nível de amor para com o seu próximo, porque este é o ensinamento da Tua palavra. Novo mandamento eu dou a vocês, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Pai, eu oro colocando cada um que está conectado conosco nesta hora, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, só os avisos. Semana da Páscoa, teremos cultos sexta-feira, às 19 horas, culto com celebração da ceia. Convidamos todos os discípulos para que se façam presentes. Domingo, no sábado, normalmente é a reunião dos jovens, mas como é a semana da Páscoa, nós estamos abrindo esse culto de sábado para toda a igreja. Não é culto dos jovens, é culto da igreja, para nós adorarmos o Senhor, para nós exaltarmos o Senhor por essa obra única que só Ele podia realizar. E no domingo, 2 cultos de Páscoa, ressurreição do Senhor, 9 horas da manhã e às 19 horas. Venha, participe conosco e eu tenho certeza, Deus derramará bênçãos abundantes sobre a sua vida. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.